Sociedade Consular do Ceará em receber uma figura tão querida da sociedade fortalezense quanto o Sr. Carlos Lara. A Sociedade Consular, ela é pequena, pero muito hermosa e muito guapa. Então nós estamos aqui para receber. Eu vou falar muito poquito, porque mi idioma portugués es... Agradezco, amigo João, todas las palabras de afecto que transmitió. Agradezco a todos ustedes, queridos amigos de corazón, a los que están ausentes también. Les mando un gran cariño y espero que mi filho Carlos Martín ocupe la voz que yo iba a transmitir sobre Argentina. Así que muchas gracias, los quiero a todos mucho, un gran abrazo a todos. Boa noite, eu sou o Carlos Laroca Filho, então nós estamos aqui para, como diz o presidente da Sociedade Consular, tentar fazer uma xerox do meu pai. Ele, pelos anos e o cansaço, então me pediu para eu tentar substituí-lo e para poder falar também português, mais claro, porque substituir uma pessoa com a experiência e a caminhada dele para alguém como eu que vive na vida privada, trabalhando e que não participou de nenhuma etapa das questões diplomáticas, né? Mas vou confidenciar que eu, na verdade, me formei em Relações Internacionais e meu primeiro objetivo era fazer a carreira diplomática. E depois a vida me trouxe para o Ceará, já que conhecia a minha esposa Celina na França, e então aqui estamos já faz 20 anos. E será um prazer poder contar assim rapidinho alguma coisa sobre a Argentina hoje. Eu, quando o presidente João falou que teríamos que falar sobre a Argentina hoje, me coloquei a questão que a Argentina é tão nova que o primeiro dia da Argentina é quase hoje. A Argentina, por estar no extremo sul da América, foi um dos últimos países em ser habitado. A Argentina, na verdade, passa nos primeiros 3 séculos com um vazio bastante significativo. A história da Argentina dos séculos 16, 17 e 18 é praticamente insignificante, com uma população muito pequena, tanto de colonizadores quanto de indígenas. Apenas em 1778 foi criado pela monarquia espanhola o vice-reinato do Rio de la Plata. Até então, tudo que é o território argentino dependia do vice-reinato do Peru, ou seja, era uma região secundária, sem muita importância, né? Buenos Aires, que é uma cidade que todos nós gostamos muito, foi fundada pela primeira vez em 1536. E com tão pouco sucesso que ela foi totalmente depois sitiada e ocupada pelos indígenas, tá? É uma cidade que precisou ser fundada 2 vezes, tão pouco importante era para a coroa espanhola naquela época. O que hoje é a Argentina começa a escrever a sua história, eu diria, depois que vira vice-reinato do Rio de la Plata em 1778. Vejam que data, né? Similar às datas das revoluções francesas, americanas, né? E no início do século XIX, começa então todo aquele movimento das ideias iluministas da Europa, chega nas Américas, os países começam a ter aquelas pessoas mais ilustradas que querem lutar pela independência. E depois, em 1810, a Argentina começa o primeiro movimento revolucionário que gera o que seria em 1816 a independência, a proclamação oficial da independência argentina. O que acontece então? Nós temos, durante o século XIX, um crescimento muito lento da Argentina. De 1810 até 1880, aproximadamente, o país vai se reorganizando, tem as lutas regionais. Já bem avançado no século XIX, a população total da Argentina era de apenas 1.800.000 habitantes.
Na mesma época, para comparar, a população do Brasil já era de 11 a 12 milhões de habitantes. Hoje, a Argentina tem uma grande concentração na capital federal, Buenos Aires, a grande cidade de Buenos Aires. Termina o século XIX, chega o século XX. Na Europa nós temos a Primeira Guerra Mundial como epicentro. Isso abre portas para o crescimento econômico da Argentina como exportador de grãos e de alimentos. A Argentina conhece entre 1870, 1880 até 1915 um crescimento econômico importante e um fluxo migratório muito grande da Europa. Em 1914 a Argentina realmente está preparada, o cônsul lembrou muito bem, para dar um grande salto de qualidade. Em 1914, eu levantei um número também fantástico, 30% da população, ou seja, 1 em cada 3 argentinos era estrangeiro. 1 em cada 3. Então vejam como esse país é novo, é recente, é muito, muito recente. Nossa família, inclusive, data a chegada dela na Argentina mais ou menos desse período, tá? Começo do século XIX, ou seja, pouco mais aí de 120 anos, final do século XIX, começo do século XX. E então a Argentina entra no século XX com a possibilidade de crescimento. Continuam, infelizmente, os problemas políticos internos, até que em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, acontece a eleição do presidente Perón. Por que eu volto diretamente de 1915 a 1946? Porque, sem dúvida, a eleição de Perón em 1946 marca um antes e um depois na história recente do país. Perón é eleito como um general com tendências populistas, conservador nos seus princípios, e aliado aos sindicatos argentinos e aos conservadores, às forças conservadoras do interior, ele consegue uma liderança que até então o país não conhecia. Ele é eleito então presidente em 1946, se mantém no poder até 1951 por 5 anos, e ele é reeleito nesse ano. A grande companheira dele, Evita Perón, foi muito importante para divulgar o nome da Argentina na Europa. Em 1955 acontece o primeiro golpe de Estado contra o general Perón e ele é obrigado a se exilar. O grande líder estava ausente, não podia ser votado, o partido estava proscrito e existem vários períodos em que forças civis governam, forças militares substituem o poder e o país não encontrou o seu verdadeiro caminho. O filósofo francês Raymond Aron dizia que a Argentina para ele era uma das grandes decepções do século XX, porque ele pensava que o país realmente era um país que iria conhecer um desenvolvimento muito maior.